Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. No vídeo de hoje eu trago pra vocês as minhas impressões da minha primeira leitura do desafio Fuxicando sobre Chiquilites que eu realizo lá no blog Livros e Fuxics, que foi Te Devo Uma, da Sophie Kinsella. Eu tava louca pra ler esse livro, e é claro que foi por isso, né, que eu já escolhi essa pra ser a minha primeira leitura pro desafio. Foi o livro que eu escolhi pra cumprir o tópico ler um livro de uma autora que você admira muito, e é claro que não poderia ser outra que não a Sophie Kinsella, pra mim, a minha rainha do gênero, a minha diva dos chiquilites. E eu sei também que esse era um livro que vocês estavam esperando muito que eu lesse pra vir comentar as minhas impressões. Aqui a gente vai ter a história da Fixie, uma mulher que já tá lá com seus 28 anos, e que tem esse apelido porque ela tem uma mania muito grande de precisar consertar as coisas, ela não consegue deixar as coisas pra lá. Em inglês, quando você vai dizer, né, pra você consertar algo, você usa a expressão fix it. Por isso que então tem o Fixie aqui, que é um nome que em português perde o sentido pra gente. A Fixie, então, ela trabalha na loja da família. Essa loja foi construída pelo pai dela, que já morreu há alguns anos, mas ainda é muito bem comandada pela mãe dela, que é a pessoa que ela mais ama no mundo. E embora os dois irmãos mais velhos dela não sejam assim tão apegados à loja, ela tem demais esse apego, principalmente porque ela é muito apegada ao lema da família, que é a família em primeiro lugar. E aí um dia a Fixie vai tomar um café. Um estranho pede que ela cuide do notebook dele, que está lá enquanto ele sai para atender uma ligação. E nesse meio tempo, o teto do café desaba por causa de um vazamento de água. A Fixie, muito comprometida então com a missão que foi dada a ela, consegue salvar o laptop do rapaz. E aí, quando ele volta, ele fica extremamente grato pela atitude dela, porque toda a vida dele, todos os negócios estavam naquele computador, e ele diz pra ela que ele vai ficar devendo uma pra ela pra sempre. A Fixie resolve deixar isso pra lá, mas ela acaba passando por uma situação em que ela vê que vai ser preciso ela cobrar esse favor. E aí ela vai, cobra o favor desse estranho, as coisas não acontecem assim tão bem, e agora é ela que fica devendo um favor pra ele. Embora, né, eu esteja dando essas características aqui como premissa da história, porque essa é a premissa dela, até que tudo isso aconteça, a gente tem bastantes páginas do livro se desenvolvendo, focando especialmente ali na casa da Fixie, na relação que ela tem com a mãe, com os irmãos, com um grande amor do passado dela, que é o Ryan, o melhor amigo do irmão dela, por quem ela é apaixonada desde sempre, e por quem ela nutre esperanças até hoje desse relacionamento acontecer. E aí, conforme a gente vai vendo essa história se desenvolvendo, a gente vai se apegando mais às inseguranças da Fixie, a gente vai vendo que ela é essa mulher que ela não consegue assumir a própria voz frente ali aos irmãos, isso por causa da própria criação dela, pelo fato daquilo que eles passaram no passado. O irmão dela é essa pessoa que tá super bem sucedido nos negócios, sendo que ela dependeu do dinheiro da mãe pra abrir o próprio negócio quando era mais nova, e esse negócio faliu, então ela se sente muito culpada por causa disso. E a Fixie guarda todas essas mágoas, essas culpas, esses ressentimentos que ela tem em relação a ela mesma. E eu acho que tudo isso fez com que eu fosse ali me apegando à personagem. Ela também foi uma personagem que me lembrou muito a Emma de O Segredo de Emma Corrigan, que é meu livro favorito, né, da Sophie Kinsella, por causa dessas inseguranças que ela tem, dessas coisas que ela guarda pra ela e por causa dos próprios problemas que ela tem ali com a família. E aí a Sophie Kinsella, ela vai desenvolvendo muito bem cada um desses conflitos, desenvolvendo de uma maneira até um pouco mais lenta pra gente realmente se inserir nesse mundo familiar da Fixie, entender os problemas que ela tem. E aí o romance vai começar a aparecer aos poucos, vai ter muito a ver também com a Fixie começar a entender melhor quem são as pessoas ao redor dela, e mais do que isso, pra ela passar por esse processo de entender quem tá ao redor dela, ela precisa primeiro olhar pra dentro e entender quem ela é, assumir a própria voz, e eu acho que isso é o mais gostoso da história, né? A gente vê a Fixie encontrando essa força, lutando pra ter aquilo que ela acredita e assumindo a voz dela. A lealdade que ela sente pela família é um dos pontos altos da história, e é também um dos pontos que acabam sendo mais comoventes, porque mostram realmente a intenção de cumprir com esses laços que ela tanto acredita. E aí a gente entra naquela parte da resenha que vai doer o meu coração em dizer isso, mas eu acho que eu acabei me decepcionando um pouco com a leitura, pensando no meu histórico de leituras com a Sophie Kinsella. Foi um livro muito gostoso de ler,
que ele tem passagens que são divertidas, bem ao estilo Sophie Kinsella, que eu me peguei dando risada alta, como sempre acontece quando eu leio os livros dela, mas foi um livro que ele me encantou muito menos do que os outros livros dela. Então assim, enquanto eu lia, eu sentia que eu tava lendo um livro gostoso, de comédia romântica, que poderia ser qualquer livro, e não um livro da minha diva. Vocês entenderam qual foi o problema aqui? Quando eu terminei, eu não tava com toda aquela sensação de estar nas nuvens, como normalmente eu fico quando eu leio um livro dela. E eu não sei aí se foi pelo momento que eu li, ou foi por ela própria. Por mais que o livro tenha essas passagens divertidas, eu não achei assim ele tão cômico, tão engraçado quanto outros livros dela costumam ser. Ele também não acabou assim me emocionando como outros livros dela já me emocionaram. E eu acho que ele teve um final que também foi um pouco corrido. Algumas coisas aconteceram de uma forma muito rápida. Aliás, não só o final, eu acho que tem algumas resoluções aqui que foram muito rápidas mesmo, né? Então, num dia era uma coisa, no dia seguinte, tá bom, e já era outra completamente diferente. Eu também peguei alguns pequenos furos em algumas coisas que poderiam ser que tivessem passado batido se eu tivesse, assim, naquele auge, né, da leitura. Então, no resumo, eu gostei do livro, foi uma leitura muito gostosa e que eu recomendo pra vocês. Porém, em comparação aos outros livros dela, não foi um livro uau pra mim, ele não vai estar entre os meus favoritos queridinhos da Sophie Kinsella. De qualquer maneira, se você procura uma leitura gostosa, divertida, com alguns ensinamentos aqui, que apesar desses ensinamentos não perde em momento algum sua leveza, te devo uma, fica então com uma sugestão pra vocês. Conta pra mim aqui nos comentários qual foi sua primeira leitura pro desafio, como é que vocês estão, se vocês já leram outros livros, se vocês já leram Te Devo Uma, qual foram as impressões de vocês, porque muita gente me falou que amou demais esse livro. Conta aqui nos comentários, porque quem não leu vai ver então que é legal a gente ter experiências e opiniões diferentes sobre uma mesma leitura. Se você gostou desse vídeo, aproveita e deixa sua curtida, porque isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, já aproveita, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e me acompanhe nas demais redes sociais da minha vida literária. Beijos a todos e até o próximo vídeo!